Olá, pessoal, eu sou a Ana Beatriz e esse é mais um episódio do podcast Papo de Recreio. E aí, bora bater um papo? O tema de hoje é pobreza menstrual. Mas, Ana, o que é isso? Pobreza menstrual se caracteriza pela falta de recursos, infraestrutura e até mesmo conhecimento por parte de quem menstrua, gerando assim a falta de cuidados com a própria menstruação. E hoje, para bater esse papo com a gente, estamos aqui com a enfermeira Thaís Campos e com a estudante Isabelle Castro para falar sobre esse assunto que ainda é um tabu grande dentro da nossa sociedade. Meninas, sejam muito bem-vindas, né? Thaís, eu já quero começar falando contigo sobre o que é menstruação e como ela afeta o nosso corpo. Durante a nossa vida inteira, diversas histórias que a menstruação é sujeira, que a menstruação é ruim, né? Que é algo que o nosso corpo está colocando para fora de forma suja, né? O tempo inteiro. Só que, na verdade, a menstruação nada mais é do que a última etapa do ciclo hormonal que toda mulher passa, né? Toda a pessoa que menstrua, né, passa todo mês. Então, ela é, vamos dizer assim, que é algo esperado, o normal, né? Dentro daquela, para aquela pessoa que acaba menstruando. Então, a gente tem que acabar com isso, né? Começar por aí, que não é sujeira. Exatamente. É um tabu grande dentro na nossa sociedade falar sobre menstruação, né? A gente acaba tendo preconceito, ou até mesmo a falta de conhecimento gera essas dúvidas e esses mitos, como tu fala, né? Isabelle, um prazer ter você aqui também. Queria já te perguntar como é que a pobreza menstrual, ela afeta dentro da vida estudantil da pessoa que menstrua. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui, é um prazer, e discutir sobre esse tema, né, como vocês estão pautando, que é um tabu na nossa sociedade. E dentro da escola, são diversas as consequências. Eu acho que a mais pontual é a falta escolar, né? As meninas começam faltando durante esse período porque não tem materiais básicos de higiene menstrual. A menstruação, por ser um tabu, ela ainda não é vista como um direito. E as pessoas não conseguem entender que as meninas, as mulheres e as pessoas que menstruam precisam ter essa segurança, precisam ter essa dignidade menstrual. E aí começam faltando e daqui a pouco vão para a evasão escolar, deixam de ir para a escola. E aí, outra consequência, se essas mulheres não concluem esses estudos, lá no mercado de trabalho a gente vai aumentar um outro debate, né? Que é a desigualdade de gênero dentro do mercado de trabalho. Essas mulheres vão trabalhar muitas vezes como autônomas porque não conseguiram concluir seus estudos. E tem uma outra consequência muito grave. As meninas que conseguem aí ter materiais improvisados, muitas usam tecidos, folhas de jornal, papel higiênico, até mesmo miolo de pão, colocando em risco a sua saúde, né? As meninas Exatamente. acabam colocando em risco a sua própria saúde. Então, realmente, é uma pauta que, às vezes, a gente vive tanto na nossa bolha social que a gente nem sabe que existe. Muitas pessoas não reconhecem, não sabem o significado dessa temática, o que é a pobreza menstrual. Então, realmente, muito importante pautar. E gerando todo esse preconceito, acaba faltando esses cuidados básicos, né, com a menstruação. Vitor falando sobre essa questão do tecido que usa, isso é muito tempo atrás, né, tipo lá há séculos atrás, que mulheres usavam tecidos, né, para impactar essa menstruação, porque a menstruação não aconteceu de agora, já é de muitos anos, né, só é muito pouco falado e agora, ainda assim, pouco falado ainda está mais atual, né, gente? Pessoal, E assim, Ana, só para contribuir aqui, se a gente for ver, às vezes a gente fala, né, absorvente, né, OB, coletor, parece algo muito íntimo, né, do nosso dia a dia. a gente tem vergonha de falar na frente de Tem pessoas. vergonha e a gente tem uma facilidade para comprar, né? Na esquina da nossa casa, geralmente tem uma farmácia, tudo. Mas se a gente for ver, mais de 30% das meninas no Brasil, elas não conseguem fazer a compra dos absorventes. Né? Então, é onde entra essa questão que a Isabelle fala, né? Porque não é uma questão de você comprar ou não absorvente só, né? É uma questão do mal que você acaba e daquilo que você acaba se submetendo que faz mal para a sua saúde. Exatamente. Né? Isso que é muito forte, assim. Essa questão, e tem que ser falado mais, né? E a gente vai falar muito mais sobre isso, pessoal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.
Voltamos, pessoal. Falei que era bem rapidinho. Estamos aqui de volta com as nossas convidadas, hoje falando sobre pobreza menstrual. Meninas, já quero fazer uma pergunta para vocês sobre como a escola pode colaborar a combater a pobreza menstrual. É realmente uma pergunta muito importante. E como estudante, eu sempre vejo que a escola ela é o reflexo da sociedade, né? Tanto no que diz as pessoas quanto no espaço. Então, acredito que o primeiro passo seja falar. A gente precisa falar sobre menstruação. Como a gente mencionou agora há pouco, ainda é um tabu. Né? Muitas meninas em sala de aula, aquelas que têm acesso aos absorventes, a gente vê elas tentando esconder para ninguém ver que estão indo ao banheiro para trocar o absorvente. O famoso colocar dentro do estojinho. Exatamente, exatamente. E aí a gente precisa falar sobre isso. Menstruar é um processo natural e a gente precisa conversar para que isso seja um assunto leve, como de fato é, para que não seja visto como sujo ou nesse sentido ruim. Outra coisa que as escolas podem fazer, distribuir kits menstruais de repente, né? A escola que eu estudo é da rede federal, a gente tem essa distribuição de kits. Felizmente, infelizmente, a verba educacional não é assim para todos, mas antes disso, o Grêmio Estudantil da minha escola, do qual eu faço parte, a gente se reuniu com os professores, com os alunos, e quem podia ajudar? Vamos fazer uma caixinha, vamos comprar absorventes e deixar disponível no nosso banheiro, porque a gente sabe que as meninas faltam aula e as pessoas que menstruam por conta disso. E a gente iniciou esse processo e colocamos uma frase bem legal, que era: pegue quando precisar, reponha quando puder, para que todo mundo tenha essa consciência, né? E aí a gente deixou aquele cantinho e a escola, o processo é isso, é falar, é apoiar e também ir atrás desses recursos para que possam oferecer esses kits para as meninas. É muito interessante. Palestras ajudariam muito, né, certeza. dentro da escola a falar sobre esse assunto. Essa questão que tu falou da caixinha, eu já tinha visto na internet, né, mas não foi aqui no Maranhão. Eu já tinha visto na internet a mesma frase. Sim. Eu acho muito incrível, né, a questão da solidariedade com o próximo, de pensar no próximo também. Isso é, assim, uma coisa da nossa sociedade que a gente precisa muito hoje em dia, né? Sim. Thaís, o que é que você pode falar? O que é que a escola pode contribuir a combater essa pobreza menstrual? Gente, parece coincidência, né? Mas hoje, pela manhã, eu estava numa escola falando, em parte, sobre a questão da pobreza menstrual, né? Mas, assim, para além da estrutura, né? Dessa questão estrutural que a gente precisa dialogar, conversar, e tem muito a dificuldade de falta de investimento, né? Da dificuldade desse investimento, eu tenho a impressão que a escola, ela tem uma geração hoje, né, que ela tem acesso a tudo, né? Essa geração de vocês, né? Assim, é uma geração que abre o celular, dá um Google. Tem qualquer dúvida, né? Dá um Google. E eu acho que a escola entra no papel exatamente nisso, sabe? Porque se a escola promove debates sérios, né? Promove iniciativas, como a Isabela acabou de citar, né? Uma iniciativa tão bacana, né? A gente foge da questão das fake news, né? Dos tabus, daquilo que sempre foi colocado pra gente, dos mitos. Sabe, o que é científico, o que é mito? O que é bom pra mim, o que é bom pra todo mundo? O que é certo pra mim, o que é certo pra todo mundo, sabe? Sim. Então, eu acho que o papel da escola, né? Assim, a gente poderia falar diversas coisas, né? Questão estrutural, questão do programa pedagógico, né? Essa questão como cada menina acaba enfrentando, né? A valorização do seu corpo, porque eu acho que é na escola também que aparece muitas questões, os distúrbios, né? Psicológicos, alimentares, né? Acaba, querendo ou não, tudo acaba interferindo, agregando, sabe? Acaba, né, ficando junto. Sim. Então, eu acho que a escola é um espaço, assim, fundamental, sabe? Fundamental. E quando a gente tem gestores, né, em parceria, como o governo do estado, né, que recentemente distribuiu absorvente, né, para as meninas, incluiu na própria cesta básica, né, o absorvente. Eu acho que isso são medidas geniais, assim, que acabam ajudando muito. Sim. Exatamente. E esses debates, a gente fala de traçar esse debate com as meninas, né? Mas um ponto muito importante é que a gente converse também com os meninos. Claro. Para que eles tenham essa consciência. Julguem menos. Exatamente, para que a gente consiga aí sair dessa escola e iniciar, né, nessa vida social mais preparado, com um olhar mais diferente, mais educado, e entender que
Eu menstruo, as mulheres menstruam e tá tudo bem. Não é um problema. É um assunto que deveria ser falado, e como a Isabelle falou, essa questão que às vezes a menina esconde o absorvente por conta dos julgamentos, né? Então, é um assunto que não deve ser tratado somente com as meninas, mas com todo mundo dentro da nossa sociedade, para que também seja refeita essa imagem, né, da menstruação. Eu posso te dar só um exemplo, Sim. Ana? Ó, um dos efeitos colaterais, né, da menstruação para as meninas é a cólica, né? Tem muitas meninas que chegam a desmaiar de dor, Sim. né? Quem consegue justificar a apresentação de um trabalho na escola por conta da cólica menstrual, né? Claro, tem muitos professores que compreendem, né? A gente hoje em dia encontra assim muita gente compreensível, Sim. né? Mas se você for procurar um atestado médico para justificar, né, a sua nota, tudo é algo que tu não tem. consegue. Exatamente. Ir a um posto, um hospital, né, uma unidade de saúde, falar que está com dor e tudo mais, e por isso não pode efetuar suas atividades. Pessoa, não, isso não é um caso de atestado, essas coisas. Então, Fora a gente... as É frescura. Fora as brincadeiras, né? É. Você já tá de TPM? Exatamente, tem esse tabu também, né? Que a gente fala muito da famosa TPM. Eu acho que talvez a TPM é mais conhecida, né, em relação a alguns, vamos falar na nossa língua de hoje, memes, né, na internet e tudo Sim. mais, tem variados, do que o assunto em si, né? Eles pegam mais para parte da brincadeira do que a real fala do assunto. Queria perguntar para vocês o que é que vocês sugerem de políticas públicas, né, para resolver esse problema ou para pelo menos combater, tentar, né, dar uma iniciativa. Começar a fazer campanhas que pautem o assunto da menstruação para que a gente sempre inicie. O primeiro passo tem que ser sempre o diálogo. As pessoas têm que estar sempre abertas a isso. Hoje, os absorventes, eles são classificados e são tributados como itens de cosmético. Isso faz com que o valor seja mais alto e, consequentemente, a acessibilidade seja mais difícil. Então, uma primeira política pública é desclassificar. O absorvente precisa estar ali como um item de higiene. A gente precisa ter essa dignidade menstrual. As pessoas precisam entender que é um direito ter essa segurança. Uma outra política pública também muito importante, por que não distribuir esses absorventes no SUS? Exatamente. Existe uma pauta traçada aí que é sobre os preservativos que são distribuídos. E algumas pessoas até falam, né, que na questão dos preservativos, na maioria das vezes, é uma escolha. E a menstruação não. Acontece. É natural do corpo humano. A gente não pode simplesmente dizer, esse mês eu não quero menstruar. Sim. Então, por que não distribuir esses absorventes em postos de saúde, em lugares específicos, usar o nosso sistema único de saúde para isso? Seriam, assim, bons caminhos. Exatamente, né, Thaís? O que é que você pode falar Não, pra gente? eu acho que ela deu 2 exemplos fundamentais, né? Mas assim também, eu tenho a impressão que a gente precisa garantir que essas meninas elas tenham autoestima elevada, sabe? Porque as meninas acabam enfrentando uma série de questões, principalmente quando chega o período da primeira menstruação, que é da menarca, né, que a gente fala. Sim. A menina, ela não se sente à vontade, ela se sente suja, ela se sente feia, ela é julgada o tempo inteiro pelos colegas da escola, pelos professores, aí tudo vira TPM, né? Então, eu acho que a gente precisa, a política pública, para além, né, desse processo da distribuição do absorvente em si, a pobreza menstrual, ela precisa estar relacionada à questão também da valorização, né, e da incentivação para essas meninas, né? Porque eu não tenho dúvida que você, valorizada, sabe? Você conquistando aquilo que você acredita, você tendo você podendo escolher o que você acredita. Se sentindo acolhida, né? Se sentindo acolhida. Inclusive, eu acho que a gente acaba gerando até uma sociedade na escola, né? Ou no serviço de saúde, de certa forma, com empatia com o outro, né? Já pensou ela conseguir dizer assim para a colega, poxa, não vou conseguir apresentar o trabalho hoje, eu tô com muita cólica, você apresenta para mim? Né? A gente precisa chegar a esse nível de solidariedade, né, entre as meninas, de sororidade, Isso. exatamente. Então, eu acho que a base, né, o pilar de toda essa questão do debate é empoderar as meninas. Eu acho que é genial, assim. Sim, Acho que resolve uma série de outros problemas, Sim. inclusive. Ajuda a combater a pobreza menstrual e ajuda muito mais em outras coisas, né? com Porque certeza. uma pessoa com autoestima, se sentindo acolhida, né? É uma pessoa totalmente diferente dentro da sociedade. Não, e a gente fala assim, não, mas essa menina tá... Por que eu vou empoderar? Por que eu vou elogiar ela, né? Mas a gente ouve tanto não,
você não pode, você não deve, você é assim, você tem que ser assado, né? Por que a gente chega com um batom diferente, o seu batom vira a pauta da reunião, né? A menina chega com um salto, não, por que você está usando um salto, você é desse tamanho? Né? Se fosse um menino que chegasse com um tênis laranja, verde, né? Nossa, seria completamente diferente, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa garantir, sabe, que a gente possa escolher, que vocês possam escolher. Eu vou só dar um exemplo da minha filha, rapidinho aqui. Ela me contando ontem, né, que o menino tinha pedido ela em namoro. E ela já tinha negado, né? Aí ontem ele foi falar para ela que ele estava namorando com a menina do prédio. Aí sabe qual a resposta que ela deu pra ele? Ela falou: meu filho, quem perde é você. Você que tá... E ela tem 7 anos, tá? Ela falou: meu filho, quem perde é você. Que eu posso namorar com muitos ainda. Eu posso escolher quem eu quero namorar. Quem tá perdendo é você, que não vai namorar comigo. Sabe? Então, isso, assim, né? Que as meninas, elas tenham essa liberdade, sabe? Já começando desde a infância. Desde a né? infância, Porque a gente né? sabe que nossa vida adulta é reflexo da nossa infância. Então, se a gente tem esse aprendizado ainda quando criança, as coisas se tornam mais leves. Com a fala dela, eu me lembrei que meu pai me dizia assim: tu não pode te elogiar sobre as coisas que tu faz. O elogio tem que vir das outras pessoas. A gente não funciona comigo. Então, trazia, assim, a sensação de que eu nunca posso valorizar as coisas que eu falo e dizer: nossa, eu sou muito boa nisso. Esse empoderamento não pode estar dentro do meu cotidiano, porque é o outro que tem que me dizer que eu estou fazendo bom. Isso é uma realidade de muitas outras meninas e que fazem com que a gente não consiga se empoderar nesse sentido. E a fala da Thaís, assim, é muito importante. A sua filha vai ser uma pequena grande mulher. Pessoal, se elogiem, se admirem, porque isso é fundamental para você dentro da sociedade. O papo tá muito bom, mas infelizmente a gente tá chegando no final de mais um episódio do podcast, né? Meninas, vocês querem deixar um recadinho? Eu queria muito agradecer, né? Agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando de um tema tão importante. Eu sou suspeita que eu sou uma apaixonada pela saúde da mulher. Eu acho que não tem... É uma das formas mais importantes da gente trabalhar a emancipação da mulher, né? Das mais diversas idades, porque desde que a gente nasce... vem a primeira menstruação, depois você ficar grávida, depois tem reposição hormonal, né? Tem a retirada dos hormônios. Vários ciclos. Tem vários ciclos e cada um na sua importância, né? Então, eu queria muito valorizar aqui esse espaço, né? Valorizar a plataforma do Gonçalves Dias, né? Que acho que é uma iniciativa super legal, que vocês só cresçam, né? E agradecer a Isabelle aqui por essa parceria. Então eu queria também agradecer, né, a plataforma Gonçalves Dias, ao podcast Papo de Recreio. Me deram essa oportunidade de estar aqui hoje ao lado da Thaís e da Bia, discutindo sobre um assunto que, como a gente está pautando, ele é super sério e precisa ser discutido, né? E falar, e como a Thaís bem colocou, a importância dessa nossa autoestima enquanto meninas. A gente precisa ter esse orgulho enquanto adolescentes de que somos meninas que menstruam, mas que vamos virar a mulher também. E para além aí da pobreza menstrual, de ter essa questão do empoderamento, a gente também se alertar e sair dessa nossa bolha e ver que tem outras mulheres em condições de vulnerabilidade. Então, que a gente possa, da forma que a gente puder, ajudar essas meninas, ajudar essas mulheres, porque isso também traz para a gente a sororidade como consequência esse nosso empoderamento, né? É satisfatório a gente saber que a gente está ajudando outras meninas e mulheres nessa trajetória. Eu acho que a gente podia até deixar uma tarefa para quem está ouvindo a gente, né? Que é cada um listar 5 habilidades e 3 defeitos. Eu quero ver cada menina que está ouvindo a gente listar quais são as suas habilidades, né? Eu quero ver se encontra essas 5 habilidades para a gente estar colocando no mundo. Comentem aqui no vídeo, pessoal. Meninas, foi um prazer ter vocês aqui e falar desse assunto tão necessário dentro da nossa sociedade. E é sempre um prazer, né, ter e aprender mais, né, cada dia. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Papo de Recreio. Eu sou Ana Beatriz e até o próximo episódio.